Boa noite. Havendo o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 22ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Legislatura 2017-2020, às 19h12. Pediu, vou entregar para você. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. A ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de agosto de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de agosto de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Expedientes recebidos do prefeito. Projeto de lei. Ofício número 333 de 2020. Ofício número 333 de 2020. Nazaré Paulista, 13 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$210 mil, com fulcro no que dispõe o artigo 16, parágrafo 3º e 47 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara, solicito a Vossa Excelência regime de urgência para apreciação do projeto de lei. Tal matéria demanda urgência para melhor remanejamento das finanças públicas do município, conforme justificativas adiante expostas. Sendo o que se apresenta, valemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 315 de 2020. Dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$210 mil. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito do município de Nazaré Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar um crédito adicional especial. Artigo 41, inciso 2º, e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º e 3º da Lei 4.320 de 64, no valor de R$210 mil, na seguinte unidade orçamentária. 4. Educação, Cultura e Esporte, 04.12, Educação Física e Desportos, 27.812, 011.1012, Reforma de Campo de Futebol, 44.90.51.02.100, Obras e Instalações, R$200 mil. 44.90.51.01.110, Obras e Instalações, R$10 mil. Artigo 2º. O crédito acima será coberto com transferência de convênio estadual e com anulação da seguinte dotação. 04. Educação, Cultura e Esportes. 0404. Assistência a educandos. 12.361. 062.015. Manutenção do transporte de alunos. 33.90.39.05.230. Outros serviços de terceiros. 91. R$10 mil. Artigo 3º. Esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 11 de agosto de 2020. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Justificativa. Tem o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores o intuito de obter autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$210 mil. Faço necessária a abertura do referido crédito adicional especial a fim de possibilitar a reforma do campo de futebol localizado à Avenida Joaquim Avelino Pinheiro, no bairro Vicente Nunes. Essa reforma no campo, na iluminação, alambrados, arquibancadas, são de suma importância para o futebol como para os participantes da cidade. Vai valorizar os nossos times, dar mais incentivo aos nossos atletas. Por isso, verifica-se indispensável a reforma para beneficiarmos a todos os jovens para que tenham o mínimo de conforto necessário para realizarem seus treinos e assim realizar suas competições nos jogos e campeonatos. Também será uma atração para os nossos munícipes que gostam de assistir aos jogos de futebol. Desta forma, sendo certo o manifesto interesse público, contamos com a colaboração dos senhores vereadores na apreciação e aprovação do projeto. Sem mais para o momento, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Encaminho esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para elaboração de pareceres. Passaremos para os ofícios. Ofício número 325 de 2020. Ofício 325 de 2020. Nazaré Paulista, 10 de agosto de 2020. Encaminha a Balancetes. Excelentíssima Senhora Presidente, iniciando por cumprimentar Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar os balancetes da receita e da despesa do mês de julho de 2020. Certo de poder contar com a costumeira colaboração, desde já agradeço, reiterando nossos protestos de estima e consideração. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Ofício 328 de 2020. Nazaré Paulista, 10 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente, iniciamos por cumprimentar Vossa Excelência. Venho por meio deste atender o ofício 1234 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que requer o envio de informações sobre contribuição de iluminação pública. Certo de poder contar com a costumeira colaboração, desde já agradeço, reiterando nossos protestos de estima e consideração. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Os ofícios e balancetes ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria para análise e extração de cópia, que desde já fica autorizado. Expedientes diversos recebidos. Correspondência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ofício 2213 de 2020. São Paulo, 14 de julho de 2020. Senhora Presidente, na conformidade do disposto no artigo 2º, inciso 15, da Lei Complementar Estadual 709 de 93, encaminho para conhecimento de Vossa Excelência cópia da sentença proferida nos autos do processo ETC 6.425, 989, 18, dígito 3, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de junho de 2020. Por oportuno, alerto de que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal, exarada nos autos do processo TCA 010-535-026-94. Atenciosamente, Antônio Carlos dos Santos, auditor. Este documento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria para análise
e, se necessária a extração de cópia que desejar, fica autorizada. Expedientes recebidos dos vereadores. Projeto de lei. Nazaré Paulista, 13 de agosto de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre, altera o inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1025 de 2013, que denominou vias públicas municipais no bairro do Mascate, e dá outras providências para denominar Rua Fortaleza e Rua Juazeiro do Norte. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira, vereador progressista. Projeto de Lei 316 de 2020. Altera o inciso 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1025 de 2013, que denominou vias públicas municipais no bairro do Mascate e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 2º da Lei Municipal 1025 de 2013, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º. As atuais travessas da Rua Ceará passam a denominar-se de Travessa 1 para a Rua Fortaleza, tendo como início 50 metros do início da Rua Ceará, numa extensão de 60 metros, tendo em suas confrontações do lado direito e do lado esquerdo com áreas particulares. De Travessa 2 para a Rua Juazeiro do Norte, tendo seu início em 67 metros do início da Rua Ceará, numa extensão de 57 metros, tendo em suas confrontações do lado direito e do lado esquerdo com áreas particulares. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a consolidar a Lei 1025 de 2013 com as alterações aprovadas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 13 de agosto de 2020. Fábio Alexandre Silveira, vereador. Exposição de motivos. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores. Trata o presente projeto de lei de alteração da Lei Municipal 1025 de 2013, que denominou vias públicas municipais no bairro do Mascate. A lei municipal tratou de denominar algumas ruas existentes no bairro do Mascate e que não possuía nomes oficialmente, sendo apenas conhecida através de alguns pontos de referência, como é o caso da Rua da Torre e Rua da Capela do Divino. Na ocasião, tratou-se de denominar duas travessas da Rua Ceará, como sendo Travessa 1 e Travessa 2. Porém, alguns moradores reclamam da dificuldade mesmo com as denominações de travessas, solicitando ajuda para alterar tais denominações para ruas. O que proponho com essa propositura é corrigir essas falhas e oficializar tais ruas como o nome de duas cidades do estado do Ceará, Rua Fortaleza e Rua Juazeiro do Norte. Assim sendo, Senhora Presidente e nobres vereadores, após a apresentação dessas considerações, esperamos que o presente projeto receba apoio unânime dos nobres pares. Nazaré Paulista, 13 de agosto de 2020, Fábio Alexandre Silveira. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos para a moção. Moção número 73 de 2020. Moção de congratulação 73 de 2020. Congratula-se com os advogados da comarca de Nazaré Paulista em razão do Dia dos Advogados. Requeremos à mesa, após ouvido do outro plenário,
e dispensadas as formalidades regimentais, apresento moção de congratulação a todos os advogados e advogadas da comarca de Nazaré Paulista, em razão da comemoração do Dia do Advogado. Que se dê ciência da presente moção com envio de cópia à 69ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Atibaia, na pessoa de seu presidente, Dr. Elson de Araújo Capeto, e aos meios de comunicação para conhecimento. Justificativa. No último dia 11 de agosto foi comemorado o Dia do Advogado. Alguns devem se perguntar por que 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado. Pois bem, depois de outorgado a primeira Constituição Brasileira do Império por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, o país passou a se organizar e foi criado no Brasil os 2 primeiros cursos de direito. Em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro criou as 2 primeiras faculdades de direito no país, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Desde a Roma Antiga, temos a figura do advogado representando a justiça, a liberdade e a cidadania. É o advogado que garante a igualdade, que representa os direitos humanos e social. Seu trabalho é indispensável para o exercício de uma cidadania efetiva. Sem o advogado, a democracia é imperfeita e a liberdade se extingue. Nesta data tão importante, o poder público, através do poder legislativo municipal, não poderia deixar de prestar sua homenagem e, em reconhecimento, é que apresentamos à mesa a presente moção de congratulação. Nazaré Paulista, 13 de agosto de 2020, vereador Joel de Almeida. Coloco a moção número 73 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Senhora presidente, nobres colegas, amigos aqui presentes, eu decidi fazer essa moção até por questões assim particulares, assim, que o que acontece assim. A gente, quando está numa situação difícil, a primeira pessoa que a gente vai consultar é um advogado. Quando a gente está doente, a gente procura um médico. Mas quando a gente está numa situação difícil, a gente procura um advogado. Então eu decidi também, como eu gosto de fazer a moção do Dia dos Médicos, que é dia 18 de outubro, também decidi fazer a moção para os advogados. Parabéns a todos eles e boa noite a todos. Mais alguém? Coloco a moção número 73 de 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a moção de agradecimento número 73 de 2020, de autoria do vereador Joel de Almeida, aprovada por unanimidade. Passaremos para as indicações. Indicação número 697 de 2020. Indicação 697 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, do Progressista, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a poda de árvores na rua Ceará, no bairro Mascate. Indicação 698 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, do Progressista, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a manutenção das luminárias na rua Ceará, no bairro Mascate. Indicação 699 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a construção de uma piscina de areia e manutenção do parquinho e dos bancos ao lado da pista de skate localizada no Jardim Monte Verde, no bairro Mascate. Indicação número 700 de 2020, de autoria do vereador Homero Aparecido de Moraes, do Republicanos,
que indica ao Departamento de Estrada e Rodagem DER a necessidade de determinar ao setor competente a realização de obras de reparo na cabeceira da ponte na altura do KM 55+500 da rodovia Juvenal Ponciano de Camargo SP-36, com vistas a corrigir o desnível existente nos dois sentidos no bairro Itinga, em nosso município. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destina o restante do tempo desse expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembra aos senhores vereadores que desejarem falar, que seja pela ordem, observando seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Não havendo nenhum orador, declaro encerrado o expediente. Passaremos agora para a ordem do dia. Pela ordem. Boa noite, senhora presidente, novos vereadores. Queria fazer um requerimento para que fosse incluso na ordem do dia o projeto de lei 315/2020. Primeira e segunda votação. Coloco o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o requerimento verbal em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes para que seja incluído na ordem do dia, em primeira e segunda votação, o projeto de lei número 315/2020. Suspendo a sessão por 10 minutos para elaboração de pareceres.